Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal. Hoje nós vamos falar do Redmi AirDots S, né? Vamos falar dos principais pontos positivos e negativos. Se você está pensando em comprar esse fone de ouvido, então já se inscreve no canal, curte o vídeo e coloca aí nos comentários todas as tuas dúvidas. Então vamos para o vídeo. Então pessoal, aqui nós temos a caixa do fone de ouvido, né? Do Redmi AirDots S. Uma caixa bem simples, só trazendo algumas informações básicas relacionadas ao produto, né? Nós temos aqui a logo da fabricante, no caso a Xiaomi. Temos também a imagem do fone de ouvido e mais embaixo, né, a identificação do produto. Aqui esse produto que eu comprei é a versão chinesa, mas para fone de ouvido não vai fazer diferença mesmo porque ele não tem nenhum assistente, ele só emite sons, né, em forma de bips. Então é tranquilo, não tem problema se você comprar a versão chinesa, se você comprar a versão global. A única diferença vai ser na caixa que você vai ver todas as informações dele em chinês, né? Mas tirando isso daqui é normal, é super tranquilo, não tem problema nenhum se vocês comprarem a versão chinesa ou a versão internacional. Nós vamos ter um manual, né? Bem simples mesmo, todo em chinês. Então está aqui. O fone de ouvido é tão intuitivo que você basicamente não vai precisar do manual de utilização. Ainda na caixa, pessoal, vocês vão ter algumas borrachinhas extras, né, no tamanho pequeno, médio e vem o tamanho grande também. Então vocês experimentem bem isso daqui, olhem direitinho com calma para saber qual se adapta melhor no ouvido de vocês. Então são borrachinhas, né, intra-auriculares. Então vocês escolham qual vai se adaptar melhor no ouvido de vocês. Por último, pessoal, nós vamos ter aqui a nossa case, né? A nossa caixinha que vai ter os Redmi AirDots S dentro dela. Então é uma caixinha bem simples, igual, né? O mesmo modelo, igualzinho, não difere em nada do modelo que nós tínhamos na primeira versão do Redmi AirDots. Essa daqui é a versão 2, né? Uma versão atualizada, que veio para corrigir alguns probleminhas que nós tínhamos na primeira versão, como por exemplo o pareamento dos fones de ouvido, que caía muito, né, era muito instável. Então ele veio para corrigir algumas falhas, trouxe alguns pontos que é bem interessante, como o modo game, trouxe uma conexão Bluetooth bem melhorada. Nós temos aqui o Bluetooth 5.0. Então temos uma caixinha aqui com 300 mAh de bateria, o que vai te render aí mais ou menos 12 horas de uso e vai te permitir carregar os fones de ouvido 3 vezes, né? Caso a case dela esteja totalmente carregada. Então te permite aí dar 3 cargas seguidas nos teus fones de ouvidos antes de precisar carregar novamente na tomada. Cada fone de ouvido desse daqui, ele vai vir com uma bateria aí interna de 43 mAh, o que te permite mais ou menos aí 3 a 4 horas de uso. Então aqui nós temos a caixinha, né, em que os fones ficam fixados de forma magnética. Então tem um ímã que não permite os fones cair, ele fica bem preso mesmo. E eles só se encaixam de uma forma, né? Você não consegue trocar as posições, ele não vai encaixar. Então ele só vai encaixar de uma forma só. Aqui outro detalhe é que cada fone, né, se vocês observarem, ele vai ter o lado R, né, o lado direito, e o lado L aqui, ó. Justamente para vocês não errarem, né, a posição ou a forma de colocar ele na orelha. Você vai ter também uma porta micro USB, poderia ser USB-C, né, porque a maioria dos cabos dos celulares já vem com a porta USB-C, eles não atualizaram nessa versão. Então temos aqui um fone de ouvido bem simples mesmo na sua construção. A Xiaomi economizou bastante, inclusive não vem com carregador nem cabo para carregar. Então você vai ter que utilizar um cabo, né, que você já tenha na sua casa aí para fazer a carga da tua case, né, dos teus fones de ouvido. Então pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o Redmi AirDots S, né, esse fone de ouvido aqui, que traz melhorias significativas se comparado à versão anterior, o Redmi AirDots, né? Falando de qualidade de som, um som bem
ok para a sua proposta, é uma proposta de entrada, né? Então ele não se propõe a ser um fone de ouvido top de linha, você começa a perceber isso pelo acabamento do material, um material todo em plástico, não tem nada emborrachado aqui, não tem nada muito premium. A proposta dele é ser um fone de ouvido barato, né? Mas é um fone de ouvido bem honesto se comparado ao preço que ele te dá, né? Que ele te oferece. Então nós temos uns fones que tem uma melhoria, uma estabilidade bem maior se comparado aos fones, né, da geração passada. Por quê? Porque na geração passada você tinha um pareamento escravo, ou seja, este fone aqui, ele pareava com este e este se pareava diretamente com o teu celular. Isso não acontece mais, né? Isso gerava vários problemas, né? Gerava uma estabilidade muito grande na conexão e gerava um atraso também na transmissão das informações, do áudio. Hoje em dia nós temos uma atualização nessa questão do pareamento, né? Nós temos aqui cada fone pareando com o teu celular, com o teu smartphone de forma independente, então isso traz mais estabilidade, né? E diminui também o delay das informações, então é algo muito interessante para esse fone de ouvido, é uma atualização que realmente se fazia muito necessário. Então pessoal, agora vamos falar dos pontos positivos, né, deste aparelho aqui do Redmi AirDots S. Então o primeiro ponto positivo que eu destaco para vocês sobre o Redmi AirDots S é o modo game, né? Que para ativar você precisa pressionar 3 vezes seguida os fones e isso vai ativar o modo game. Então o modo game ele diminui bastante, de forma bem considerável, o atraso que você vai ter na transmissão das informações do teu celular para o fone de ouvido. Isso é muito bom porque você pode utilizar esse modo game principalmente para assistir alguns vídeos e para fazer chamadas telefônicas, né? Inclusive em chamadas telefônicas eu acho interessante vocês ativarem o modo game porque realmente faz diferença, principalmente em videochamadas. Outro ponto bem positivo que eu acho é a conexão com o teu smartphone, né? Nós temos uma conexão utilizando o Bluetooth 5.0 que dá uma estabilidade realmente muito grande na transmissão das informações. Então nós temos aqui um fone que você não perde a conexão com o seu celular facilmente. Então eu gostei muito da qualidade, né, e da forma como ele é estável, né, na conexão no seu uso do dia a dia. Outro ponto bem interessante é o peso dos fones de ouvido. São fones bem leves, né, pesa cada um aqui, vai pesar 35,4 gramas. Então são fones super leves que geram um conforto maior no teu uso, né, no uso do dia a dia, principalmente para quem fica muito tempo com os fones de ouvido, né? E outro ponto, já falando sobre isso, né, de conforto, né, eles se encaixam muito bem nos teus ouvidos, né, na tua orelha, ele não cai com facilidade, então ele fica muito bem encaixado aqui. E falando sobre conforto ainda, os botões que nós temos nele são botões táteis, né? Não são botões touch, ou seja, para pressionar ele você tem realmente aquela sensação de toque, né? Você tem a resposta tátil. O ponto que eu considero muito importante é o tempo de recarga, né? Nós temos aqui uma case que vai carregar os teus fones, né? Vai ser carregado totalmente em mais ou menos 1h30, 2 horas de carregamento. Então vai depender também do carregador que você utiliza para fazer essa carga, né? Mas fica nessa média aí de 1h30, 2 horas. Então é um tempo bem curto, né? Ele vai te dar uma autonomia aí de mais 12 horas de uso. E um outro ponto bem interessante e positivo também que nós não podemos deixar de falar é o preço, né? Ele tem um preço bem acessível e o que torna ele um ótimo custo-benefício para quem quer um fone TWS Bluetooth de entrada. Então pessoal, vamos falar dos principais pontos negativos que eu encontrei neste aparelho. O primeiro ponto negativo é a construção. Você tem aqui uma construção toda em plástico, não tem nada emborrachado, né? É uma construção bem simples, o que traz às vezes uma sensação de fragilidade do aparelho, né? Embora que no uso normal ele se mostra bem robusto, mas ele traz essa sensação de fragilidade, né? Um outro ponto bem negativo que eu acho é o alto consumo da bateria quando você está utilizando o modo gamer, né? Ele acaba consumindo mais da bateria. E outro ponto negativo que é interessante falar para vocês são as limitações nos comandos que vocês podem estar dando no seu uso. Por exemplo,
você tem o comando de pausar ou dar play com um toque só. 2 toques você vai chamar assistente de voz e 3 toques você vai ter a questão do modo game ativado. E só isso, só se resume a isso. Você não consegue, por exemplo, avançar uma faixa de áudio com ele. Então isso para mim é um ponto negativo. Poderia ter mais opções, né, de comandos via toques aqui. Um ponto negativo que eu encontrei aqui foi sobre o cancelamento de ruído ativo, né, que você não tem esse sistema de cancelamento de ruído ativo nesta versão, né, do Redmi AirDots, né? Você só tem isso daí no Redmi AirDots 2. Aqui você só tem um sistema de cancelamento de ruídos passivos, né? Aquele que utiliza as próprias borrachinhas do fone para abafar um pouquinho os ruídos externos. Então eu considero isso daqui um ponto negativo desses fones. Um outro ponto negativo aqui que eu encontrei no uso é que os fones eles não desligam quando você vai devolvê-los à sua box, né? Ele não desliga ao colocar aqui e fechar. Exige de você, antes de colocar na caixa, pressionar o botão, permanecer com ele pressionado até o LED vermelho aparecer, surgir aqui e só então você colocar de volta na caixa. Por quê? Porque se você simplesmente tirar da orelha e colocar na caixa, ele vai permanecer ligado ao teu celular, ao teu smartphone e vai estar gerando um gasto de energia, né? Vai descarregar as tuas baterias. A Xiaomi poderia muito bem ter feito um sistema que ao colocar os Redmis, né, AirDots dentro da case, fosse desligado a conexão que existe entre o aparelho, entre o fone de ouvido e o teu smartphone. Então eu considero isso daí um ponto bem negativo no nosso Redmi AirDots S. Então é isso, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo falando sobre os fones de ouvido da Xiaomi, né, o Redmi AirDots S. Fone de ouvido bem honesto para a sua proposta. Se vocês gostaram do vídeo, já curte o vídeo, não se esquece de se inscrever também no canal, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.